Bora falar de futebol? Bora falar de Internacional 1, Palmeiras 2. A equipe alviverde de Abel Ferreira venceu mesmo com um a menos. E por que será que o Internacional não conseguiu a vitória mesmo com um a mais dentro do Beira-Rio durante praticamente todo o segundo tempo, hein? Bora falar de futebol? Inscreva-se no canal do Fragoso, ative o sininho aqui embaixo, deixe o seu like e, claro, logo depois de assistir ao vídeo inteiro, deixe um comentário aqui embaixo, uma crítica, uma concordância, uma discordância, o que você bem entender, debata com os outros comentaristas que estão aqui embaixo também, eu vou ficar muito contente, é importante para o canal e se você quiser ser membro, eu também vou ficar muito feliz. Bom, bora falar de futebol? Bora falar então desse Palmeiras e Inter que teve uma cara muito emocionante por tudo que aconteceu na segunda etapa, principalmente. Eu acho que alguns pontos têm que ser colocados, tá? Para começar, um Palmeiras que buscou no começo do jogo o seu gol de abertura de placar e se aproveitou de um Internacional muito desconcentrado. Era um Internacional que estava errando passes a todo momento contra um Palmeiras que estava pronto para desarmar e para atacar com muita concentração e muito foco no que queria. Tanto que, se você parar para observar bem, para quem acompanhou o jogo, e se você quiser relembrar, ou até para quem ouviu o jogo vai perceber isso, o Palmeiras buscava muitas vezes roubar a bola no meio campo e acionar o lado direito, onde tinha o Marcos Rocha mais solto para jogar junto com o Gustavo Scarpa. O Renan Luan e o Kusevich ficavam mais atrás e tinham também o Breno Lopes como opção pela esquerda, é bem verdade. Ali aberto também aparecia o Veiga em alguns momentos, mas o grande projeto do Palmeiras para o começo de jogo foi colocar o time para atacar pela direita, tendo o Daverson como referência para buscar uma bola longa e uma segunda bola também em caso de necessidade. Tanto que o Palmeiras começa o jogo utilizando o Daverson na bola longa em duas oportunidades, mas depois passa a jogar buscando muito a jogada pela direita e assim consegue as melhores oportunidades. Consegue com a ultrapassagem do Scarpa, com a ultrapassagem do Marcos Rocha, com a dobradinha desses dois jogadores, chegar a ponto de criar uma jogada para o Breno Lopes finalizar para fora, depois acaba criando uma outra jogada na qual o Daverson não consegue finalizar novamente pela direita, buscando o atacante, e por fim consegue a jogada em que há um corte da zaga do Internacional, pinta a bola parada. Bola parada, o Palmeiras tem muito perigo porque tem Gustavo Scarpa. Cruzamento feito, vem o corte e o Veiga está absolutamente livre. Aí novamente a falta de concentração de um Internacional que não conseguia travar as jogadas do Palmeiras, muito menos conseguia atacar o Palmeiras até aquele momento do jogo. O Palmeiras consegue com o Veiga absolutamente livre finalizar e ali tem muito do posicionamento, mas também tem muito da sorte. Numa bola forte como aquela, todo mundo no meio da área, o Daverson esperto colocou o pé na bola, desviou para dentro do gol e abriu o placar como bom centroavante que é, colocando a bola na rede. Tem a sua utilidade o Daverson, eu já fiz um vídeo antes mesmo dele voltar falando sobre a utilidade dele e ele cada vez mostra que sim, pode ser útil dentro do esquema do Abel Ferreira. Bom, a partir dali o Palmeiras ele joga dessa forma. Ele chega também com uma inversão de bola, é bom lembrar, invertendo de um lado para o outro, com o próprio Rafael Veiga ocupando o espaço do Gustavo Scarpa, chegando pela direita, tocando a bola para o Daverson tentar finalizar, mas o Cuesta acaba cortando. E aí, de novo, a dinâmica do time funcionando de uma concentração absolutamente gigante, algo que o Inter não tinha. Mas aí, depois dessa jogada aos 15, o jogo fica muito mais nivelado, porque o Inter começa a se concentrar mais no jogo, começa a colocar um pouco mais de foco e começa a fazer o time funcionar. O time do Internacional começou a funcionar e aí teve oportunidades. Aos 24 minutos, teve um cruzamento do Patrick e a cabeçada do Yuri. Mas como que o Patrick conseguiu realizar esse cruzamento? Ele conseguiu realizar esse cruzamento porque o Inter se organizou para empurrar o Palmeiras para trás. O Internacional se concentrou e os passes começaram a sair, ele chegou a ser menos desarmado, e aí o ele que eu digo é o Internacional como um todo, errando menos passes, sendo menos desarmado, conseguindo jogar de fato e empurrar o Palmeiras para trás. Como? Basicamente, colocando o Heitor e o Saravia bem abertos, o Patrick com liberdade no meio campo, o Caio Vidal aberto também para fazer dobradinha e, além disso, o Yuri Alberto e o Johnny infiltrando, tendo ali também propriamente o Rodrigo Dourado à frente, um pouco mais atrás, é verdade, com o Edenilson trabalhando bola, os dois no meio campo, os dois zagueiros um pouco mais próximos da linha de meio de campo. E o Internacional foi jogando dessa forma,
cauteloso, mas com um time bastante ofensivo, com as linhas bastante adiantadas, empurrando o Palmeiras para trás, forçando o Palmeiras até a fazer linha de 5 quando não queria. Como que você faz uma linha de 5 quando você não quer? Com perseguição. A perseguição, muitas vezes, do Danilo, que era um volante do Palmeiras, correndo para trás para cobrir uma infiltração de um dos jogadores do Internacional que estava pisando dentro da grande área para receber o cruzamento do Caio Vidal. Um Inter que apostou muito nessa jogada do Caio Vidal, com o Renan na marcação, e o Caio Vidal conseguiu concluir boa parte das jogadas, seja com passe, seja com cruzamento. Mas, na hora que o passe e o cruzamento saíam, a zaga do Palmeiras cortava. Então o Caio Vidal conseguiu, em outros momentos, não só nos cortes, o Inter conseguiu chegar. Por exemplo, numa inversão de bola para o Caio Vidal, ele faz um cruzamento para o Edenilson e o Jailson precisa fazer a defesa nessa cabeçada, isso aos 35 minutos. Aos 32 minutos, o Inter tem um escanteio que é gerado justamente por uma jogada com o Caio Vidal. Nesse escanteio, cabeçada na bola parada e o Jailson vai lá buscar. Então, a equipe do Internacional, ela conseguiu empurrar o Palmeiras para trás, mas não conseguia entrar pelo meio. O Edenilson tentava, mas a única jogada de infiltração que acontecia era com o Caio Vidal pela direita. Aí já dava mostras de um Internacional que não conseguia criar pelo meio e teria dificuldade se o Palmeiras se fechasse como se fechou, embora tivesse muito volume de jogo. Mas precisava criar mais e precisava ter uma eficácia maior, principalmente no último passe, nem mesmo na finalização, até porque as finalizações de chances claras foram essas em cruzamentos na grande área, e o Jailson apareceu muito bem para defender. No fim das contas, o Palmeiras foi voltar a atacar no segundo tempo só num contragolpe. Por quê? Porque se tem algo que o Internacional estava fazendo bem, era impedir que o Palmeiras saísse em velocidade. Era impedir que o Palmeiras conseguisse levar vantagem nesse momento em que recuperava a bola lá na sua grande área. O Internacional não permitia que isso acontecesse. Voltou o foco, voltou a concentração e aí o Palmeiras já não tinha mais o contra-ataque à sua disposição. Quando conseguiu, com o Marcos Rocha, botando um passe à frente para o Breno Lopes, ele estava bastante impedido, fez o gol, mas levou muita vantagem pela posição que tinha. No segundo tempo, uma alteração do Abel Ferreira. O Abel coloca o Vitor Luiz, tira o Breno Lopes do jogo e muita gente entendeu, até eu mesmo no momento entendi, que ele colocava o Vitor Luiz justamente para prender um pouco mais o Caio Vidal, impedir que o Caio Vidal ficasse muito no mano a mano com o Renan e a partir daí, formando uma verdadeira linha de 5, travasse mais as jogadas que aconteciam com esse jogador, que é um baita de um jogador do Internacional, esse ponto, o Caio Vidal. No fim das contas, o Abel disse na coletiva que o objetivo não foi exatamente esse, não foi prender mais a equipe do Palmeiras, recuar, travar o Caio Vidal. O Breno Lopes sentiu e ele optou pelo Vitor Luiz por estratégia, mas não quis explicar qual foi essa estratégia. Na minha concepção, ele só omitiu, mas a ideia dele era sim travar essa jogada que estava muito clara, era a principal jogada do Internacional e foi a que gerou mais perigo no primeiro tempo. Deu certo. Bom, e o segundo tempo acaba se dividindo em dois momentos, muito por conta da expulsão do Kusevich. Primeiro momento, dos 0 minutos do segundo tempo até os 19 minutos, que é quando o Internacional bate o pênalti e abre o placar. Durante todo o segundo tempo, o Internacional foi ansioso e por isso acabou desperdiçando boa parte das jogadas. Buscava muito rapidamente a linha de lateral para buscar um cruzamento e esse cruzamento nem sempre saía paralelo à grande área, saía quase sempre atrás da grande área, naquela faixa de intermediária, e aí fica mais fácil para o zagueiro cortar, porque não é um cruzamento que vai para o atacante de frente cabecear, é para o zagueiro de frente cabecear. Então o Internacional acabou apostando nisso em algumas oportunidades e pelo meio foi muito complicado chegar. E o detalhe, o Palmeiras conseguiu, apesar de ter dificuldades para contra-atacar, o Palmeiras conseguiu segurar bem o Internacional pelo meio e também pelas laterais nas jogadas de linha de fundo. O que comprova isso são as chances claras criadas pelo Internacional. No primeiro período de 11 contra 11, a ansiedade do Internacional permitiu que o time conseguisse criar verdadeiramente uma chance de gol, que foi um passe do Edenilson para o Yuri Alberto, um ótimo passe nas entrelinhas, ele já havia feito isso com o Caio Vidal no primeiro tempo em algumas oportunidades. Contra o Edenilson, ele consegue esse passe, mas esse passe que ele faz, o Yuri Alberto não consegue de fato concluir. Ele bate no gol, mas joga a bola para fora, porque o Jailson fecha muito bem o ângulo dele. Falando da parte número 2 do Internacional, jogando 11 contra 10, o Internacional segue ansioso e pega um Palmeiras ainda mais fechado, ainda mais preocupado em não levar o gol da virada. Porém, aos poucos, um Palmeiras que vai se soltando, um Palmeiras que vai buscando, de alguma forma, colocar o Danilo no campo de ataque, o Daverson no campo de ataque, o Veiga no campo de ataque e o Zé Rafael no campo de ataque. Quase sempre
3 jogadores subindo, não mais que isso. E aí o Palmeiras consegue criar também. No fim das contas, o Inter, nesse período de 19 minutos a 52 minutos, cria somente uma chance clara de gol, que foi com o Yuri Alberto, num cruzamento de quem? Do Victor Cuesta. O cruzamento vem de perto da linha que divide o gramado e não de perto da grande área. E ainda assim o Yuri Alberto consegue ganhar do Renan, cabecear, mas o Jailson faz a defesa. E o Palmeiras? Bom, nesse meio tempo, o Palmeiras conseguiu sim criar. E o Palmeiras conseguiu criar chances claras de gol. Para se lembrar, o Palmeiras que nos primeiros 19 minutos, antes da expulsão, criou, por exemplo, com a jogada em que o Scarpa cruza uma bola parada depois de uma falta do Zé Rafael em saída de contra-ataque e o Kusevich cabeceia para fora sozinho. Mas ele cabeceia absolutamente livre e perde o gol. E na outra, uma roubada de bola, o Renan, ele consegue roubar do lado esquerdo, na impaciência, mais uma vez, do Internacional. O Daverson cobra rapidamente o lateral, o Zé Rafael dispara, solta para o Rafael Veiga, ele bate, o Daniel faz a defesa. E aí, no contra-ataque do Internacional, sai a penalidade. E foi uma das chances claras que o Inter criou, além do passe do Edenilson, mais um passe do Edenilson, dessa vez para o Caio Vidal, e ele sofre o pênalti. Mas o Palmeiras havia criado 2 oportunidades. E depois, quando o Inter só cria uma oportunidade nesse período, o Palmeiras também cria outras 2 oportunidades. Cria, primeiro, com o Danilo, roubando uma bola, soltando para o Daverson, e aí o Daverson perde o gol cara a cara com o Daniel, e a outra oportunidade, aí o Daverson aparece mais uma vez, solta essa bola para o Danilo tabelar com o Rafael Veiga e colocar a bola na rede num chute bem estranho. No fim das contas, a equipe do Palmeiras, por mais que tenha sofrido, que tenha tido dificuldade para sair muitas vezes em contra-ataque, saiu. Como eu disse, teve algumas chances e foi mais eficaz do que a equipe do Internacional. Não só mais eficaz, como também foi uma equipe que conseguiu travar mais a equipe do Internacional, pensando que o Inter foi quem mais teve a posse de bola e só conseguiu criar, de fato, 2 lances de perigo na segunda etapa. O Palmeiras, com menos posse de bola e durante boa parte do segundo tempo, com menos jogadores em campo, conseguiu criar mais oportunidades do que o Internacional. Então, inegavelmente, o Internacional precisa trabalhar a sua ansiedade e precisa principalmente entender que tem qualidade para jogadas enfiadas de bola com o Edenilson. Tem que usar o Johnny um pouco mais recuado também, que tem qualidade, mas não para ser um cara que vai estar lá na frente o tempo todo, dentro da grande área, pisando por ali. Tem que trabalhar muito com o Caio Vidal pela direita, tem que realmente jogar apoiado com ele, porque ele tem qualidade. É um Internacional que pode e tem qualidade para ser mais perigoso e não somente ter mais volume e mais posse de bola. Essa é a minha opinião. Mas o Palmeiras foi muito bem nesse sentido. E o Palmeiras também pode jogar mais. O Palmeiras teve seus lances de contra-ataque, acabou sendo eficaz nos lances de contra-ataque, mas permitiu ao Internacional trabalhar muito a posse de bola no seu campo de ataque. É verdade que fechou muito bem o meio, mas os cruzamentos que o Caio Vidal conseguiu colocar, os passes que o Inter colocou dentro da grande área, foram cortados pela zaga, num dia em que a zaga funcionou muito bem, com exceção, claro, do lance do Kusevich, por exemplo, no qual ele foi expulso por perder na velocidade. Mas o Palmeiras precisa se atentar a isso. A vitória apareceu para a equipe alviverde? Apareceu. Teve mérito? Teve mérito. Mas o Inter ficou muito tempo no campo de ataque. Se tivesse menos ansiedade, certamente exigiria até mais do que exigiu do Jailson, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, apesar de ter criado fundamentalmente com bolas na grande área, as exceções, é claro, a exceção ao pênalti principalmente e a exceção de uma outra bola do Edenilson enfiada. Tem mais potencial para criar o Internacional e tem mais potencial para jogar o Palmeiras e não ficar tão acuado como o Abel disse. Não foi uma opção do Palmeiras recuar, mas ficou acuado demais apesar de se defender muito bem. Tá bom? Então eu quero a sua opinião aqui embaixo sobre esse Palmeiras 2 Internacional 1, na verdade Internacional 1, Palmeiras 2 no Beira-Rio, e evidentemente eu quero deixar uma menção honrosa para o Danilo, que jogou muita bola na puxada de contra-ataque, nos desarmes, principalmente nos períodos mais críticos do jogo, começo da partida, quando o Palmeiras quis se impor mais, e também depois, no final da partida, aí quando o Palmeiras acabou precisando dele para os contragolpes, para os contra-ataques, e conseguiu com ele
duas jogadas importantes, uma delas o gol. Deixa seu comentário aqui embaixo, deixa o seu like que é importante para o canal, discorde, fique à vontade, concorde, fique à vontade, deixe uma crítica construtiva, deixe um elogio carinhoso, deixe uma ideia, fique à vontade. Comente aqui embaixo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho. Se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente e bora falar de futebol.